Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos aqui no Brasil. Boa noite aí em Paris. Eu não sei falar boa noite em francês, mas daqui a pouco, quando Marie-Christine Lasnik começar a falar, ela já vai me ensinar como que fala boa noite em francês também. Estou vendo muita gente bacana entrando aqui na nossa live. Fernanda Marques está aqui, Marlete Santos. Marlete, eu gosto porque ela é assídua, não se atrasa, uma professora do interior, tem alunos com autismo, uma professora de educação infantil, está aqui sempre aparecendo. Doutora Rita Lucena, uma querida amiga e um dos maiores nomes aqui do nosso país, está aqui. Não sei se é Josimere ou Josimarie, mas está aqui também. Helena, Bianca Lima, enfim, muita gente. Lia Batista, psicóloga, enfim, muita gente entrando aqui. Acabamos de começar a live, já temos um excelente público. Agradeço a todos vocês. Sei que as 2 estrelas que estão aí, vocês vieram prestigiar. É a nossa querida Daniele Vanderlei, que muito nos honra aqui. E a grande Marie-Christine Lasnik, que como eu falei na chamada, eu acho que nos últimos aí, pelo menos 20 anos aí, não que ela tenha 20 anos de estrada, a estrada dela, apesar de não parecer, a estrada dela é mais longa do que essa aí, mas pelo menos os últimos 20 anos aí, acho que não tem um psicólogo que não tenha tido como referência Marie-Christine Lasnik aí nos seus estudos. Enfim, já quero aqui cumprimentar vocês, agradecer mais uma vez, né? Eu vou começar falando de Daniele Vanderlei, é daqui de Salvador, na Bahia, tem essa estrada aí já com Marie-Christine Lasnik há muito tempo. Daniele foi a primeira terapeuta do meu filho. Eu tenho, quem não me conhece, meu nome é Leonardo Martinez, eu tenho um filho com autismo, Vinícius, ele tem 15 anos hoje, foi diagnosticado, para os termos dessa live aqui, muito tarde, né, porque foi diagnosticado com 2 anos e 10 meses, mas para a cultura aqui do nosso país, né, da realidade do Brasil, especialmente falando disso há 13 anos atrás, né, naquela época foi considerado um diagnóstico precoce, e graças a Deus a ciência está evoluindo, as coisas estão caminhando, e cada vez mais cedo existe a possibilidade de se diagnosticar precocemente. Isso vai ser conversado hoje aqui, né? A gente vai falar de bebês, a gente está falando de pessoinhas aí com 1 mês de vida, né? E o nosso sonho é que os pediatras sejam o primeiro olhar para isso. É aquele pediatra que tem o contato com a criança quando ela acaba de nascer, quando ela dá o primeiro berro. O pediatra é o profissional de saúde que tem o primeiro contato com essa criança. Então, aí eu falo que eu sei que é o sonho de muita gente, mas é o meu, principalmente, e por isso faço muita força aqui para que a gente tenha cada vez mais pediatras capacitados para um diagnóstico de risco. Isso vai ser muito tratado aqui hoje, nessa live também, mas outras questões. Eu não vou tomar muito tempo hoje, porque realmente são 2 profissionais incríveis. Como eu disse, Daniele, além de uma profissional de altíssimo gabarito, é uma pessoa que faz parte já, minha família se relaciona com Daniele, qualquer dúvida que eu tenha, eu ligo para a Daniele até hoje, para ela me orientar, para tudo isso, porque é um excelente profissional e um ser humano também de primeira categoria. Então, são 13 anos que eu já conheço a Daniele, quero agradecer a ela, foi ela, inclusive, que me apresentou Marie-Christine, já fizemos uma live antes, e Marie-Christine dispensa apresentações, especialmente para os profissionais que estão aqui nessa live, né? É uma doutora, né? Eu vou deixar que as 2 se apresentem um pouco, para que vocês conheçam um pouco melhor. Vou começar com Daniele. Daniele, boa tarde, e muito obrigado aí por aceitar o convite. Boa tarde a todos, obrigada a você, Léo, pelo convite, é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês, e com Marie-Christine, com quem eu compartilho
uma identidade de trabalho, uma admiração e um respeito pelo trabalho, e essa estrada já começou realmente há bastante tempo, né? Então, desde que depois da minha formatura, eu fiz esse contato com ela e começamos a trabalhar, de certa forma, né, numa direção parecida, estudando nos seminários, nas pesquisas, enfim. Então, temos esse caminho aí já há bastante tempo. Marie Cristine também organizou os indicadores PREO, né, os indicadores precoces para a identificação de risco de autismo, e a gente participou muito ativamente disso. Então, eu sou psicóloga, né, sou psicanalista e trabalho com intervenção precoce já desde 92, 94, quando eu fiz as especializações em psicopatologia do bebê, em psiquiatria infantil 0 a 3 anos, depois eu fiz o mestrado e agora estou começando o doutorado, e sempre nessa perspectiva de pensar o desenvolvimento de uma forma mais ampliada, né, nessa interdisciplina, nesse diálogo com os pares, com os profissionais que atuam, e especialmente o autismo, que é uma clínica bastante presente na minha vida já desde muito tempo. Então, deixo a palavra para a Marie Cristine se apresentar agora. Obrigado, Marie, mais uma vez. Seu microfone está desativado. Pode ir. Está desativado seu microfone. Pronto? Que para mim, o autismo para mim foi uma grande escola, e até hoje é incrível o número de coisas que eu estou aprendendo agora. Então, eu queria agradecer o autismo por me ensinar tanta coisa. É um pouco estranho, mas é um mundo, eu acho que até hoje a gente não deu a volta toda, é um mundo em que as descobertas estão acontecendo o tempo todo, o que pode ser consolador para quem já tem um filho autista, enriquecedor para quem trabalha nisso, porque é uma área que a gente está aprendendo o tempo todo, dentro da transdisciplinaridade, no trabalho com as outras áreas de pesquisa, tanto os pesquisadores científicos como os colegas da integração sensorial, da osteopatia. Nós estamos, assim, descobrindo pepitas de ouro, não tem outra palavra que não seja pepitas de ouro. Eu sei que isso talvez não console os pais que têm filhos mais velhos, mas pensar que, pelo menos, para os irmãozinhos, para os sobrinhos, para os netos, filhos dos outros filhos, a gente tem, hoje em dia, como avaliar nos primeiros dias, fazer um trabalho transdisciplinar e evitar um autismo para o irmãozinho, para o neto, para o sobrinho. Isso eu acho que é portador de uma grande esperança, e quanto a gente aprende. Eu vou fazer o seguinte hoje. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque eu tenho aqui Daniele, que além de um fenômeno, né, vai me ajudar muito, que é minha amiga, vai me ajudar, e eu vou pedir a Daniele o seguinte, para ela fazer uma introdução. O nosso tema hoje é a importância dos movimentos gerais, desde bebês, nas dificuldades de interação e de comunicação. Então, eu vou devolver a palavra para a Daniele, para que ela possa fazer uma introdução para a Marie Cristine, né, para explicar de forma mais democrática, aí especialmente para os pais que estão aqui. Eu sei que tem muitos profissionais aqui, mas também tem muitos pais aqui, e aí Dani vai poder explicar um pouco melhor esse tema. Eu já quero pedir a vocês aqui, antes de passar a palavra para a Daniele Vanderlei, o seguinte: eu gostaria muito que vocês se inscrevessem nesse canal, né? Esse é um canal que eu tenho para falar sobre autismo. Então, nós aqui já recebemos convidados maravilhosos, vamos continuar recebendo. O nível, graças a Deus, tem sido como o de hoje, né? Marie Cristine Lasnik, Daniele Vanderlei, enfim, temos outras lives, diversas outras lives aí, inclusive uma outra live que eu fiz com Marie Cristine há um tempo atrás, em que me deixou muito feliz, né? Porque ela na época não tinha nem Instagram, e ela falou: vou criar um Instagram, vou fazer um Instagram para fazer uma live com você. E fez o Instagram, e foi uma live realmente fantástica, e
pedir a vocês que se inscrevam no canal, divulguem o canal, tem muitas outras lives, tem uma live para mim que é incrível, foi uma das melhores lives que eu fiz em minha vida, tem menos de 15 dias que eu fiz essa live, foi com o meu amigo Nicolas, né? Ele é autista, ele tem 33 anos de idade, ele é casado com outra grande amiga minha, que é Michellen, né? E ele falou sobre a realidade vivida dele, o que ele sente do autismo. Não foi um profissional que veio falar, não foi um pai, não foi uma mãe, foi a própria pessoa com autismo. E ele pôde nos ajudar muito com diversas informações. O tema dessa live que eu estou falando especificamente foi autismo na vida adulta, sexualidade e vida conjugal. Então é um tema que não se tem muito na internet. Muitos pais, como eu, por exemplo, ficam muito aflitos, né, querendo entender um pouco melhor. Então, enfim, não vou tomar muito tempo, mas se puderem, se inscrevam no canal, divulguem, marquem o like aí, o joinha, para poder fazer com que o canal continue crescendo. E eu vou passar agora a palavra para a Dani, para que ela possa fazer essa introdução aí. Bom, eu vou começar um pouquinho falando não só dessa questão da articulação do corpo com a linguagem, com o psiquismo, que eu acho que é uma coisa importante da gente compreender como se está pensando hoje essa situação, mas também particularizar um pouquinho em Salvador, né, como é que é. Então, quando eu comecei a trabalhar com crianças autistas, aí no final dos anos 80, início dos anos 90, nos congressos não se falava de alterações psicomotoras. O máximo que se dizia as crianças autistas, elas pulam, às vezes, o engatinhar, mas elas têm os marcos todos, elas sentam na idade certa, andam na idade certa, e aí ficava essa impressão, né, de que não tinha muita alteração. Depois, no DSM-4, quando começou a dar ênfase na síndrome de Asperger, cuja característica é ter um desenvolvimento de linguagem bom, cognitivo preservado, mas também alterações psicomotoras. Então, começou a se falar um pouco mais desse ponto da parte motora em relação ao autismo, mas principalmente Aires, né, Jean Aires, com o transtorno do processamento sensorial, trouxe muito à tona as questões das alterações sensoriais. André Boulanger, que também trouxe essa noção da sensoriomotricidade de forma muito importante. Então, todos os que trabalham hoje com autismo pensam e atuam nessa perspectiva de pensar também a parte sensório-motora, o que, aliás, desde Freud a gente vem fazendo, né, articulando o corpo na organização funcional, articulando como essas experiências chegam para o bebê, as percepções, como elas são interpretadas pelo outro, significadas, como elas são acomodadas, representadas, e depois isso vai sendo memorizado como experiências prazerosas, desprazerosas, enfim. Então, no DSM-5 já começa a ter alterações sensoriomotoras como fazendo parte do sistema, do núcleo sintomático, né? E aí, ao longo desses anos, muitos estudos foram feitos, pesquisas científicas, mostrando alterações na parte sensoriomotora, né? Então, essas alterações vão desde a questão de reflexos, alguns não sendo inibidos no tempo certo, outros não aparecendo, questão da hipotonia, assimetrias persistentes, né? Alterações nas aquisições, atrasos posturais, principalmente no sentar, na marcha. Então, aí vai a deambulação, a hiperatividade, as estereotipias de dedo e mãos, especificamente, né, após o primeiro ano, é um marcador importante para autismo. Toda essa questão do flapping, e, enfim, uma série de estudos mostrando essas articulações, mas não só da parte sensório-motora, mas isso que eu acho muito importante também é a articulação de todo o processo oral, né, a motricidade oral, a motricidade manual, e como isso vai se organizando em torno da linguagem. Então, a gente tem que entender o desenvolvimento como um todo complexo e interrelacionado, e que essas coisas vão encadeando umas nas outras. Eu tive a oportunidade, através de Marie-Christine, de conhecer o trabalho de André Boulanger, e a partir daí, a equipe que faz formação lá topou que a gente fizesse uma pesquisa clínica. Então, a gente tem estudado os filmes familiares, as cegas, elas não sabem qual é o diagnóstico das crianças, e filme por filme, a gente tem observado, elas dizem o que elas observam dessas alterações, e eu fico calada, só anoto tudo, no final é que eu digo qual é o diagnóstico.
E a gente foi vendo que nessa amostra, a gente fez até agora 11 crianças misturadas, desenvolvimento típico, alteração de linguagem, alteração de processamento sensorial e autismo, do leve, severo, moderado. E o que a gente percebeu é uma série de alterações, né? Então, assim, o que é mais frequente no autismo é uma lentidão a reagir a alguns estímulos, né? Uma hipoatividade, às vezes um tônus reduzido, o que se chama do tônus pneumático, que é quando a criança não consegue se organizar na postura e ela tem uma respiração que fica mais presa. Isso se organiza, né, com certos agarramentos também de posturas, agarramentos em luz, né? Então, certas situações que a criança não dá conta do ponto de vista psicomotor e ela não consegue organizar bem nem a interação, nem a comunicação. Né? Tem outras alterações que a gente foi vendo, as assimetrias é um ponto muito importante, então a criança mexe um braço bem, consegue pegar um objeto com um braço, mas não consegue com o outro, a dificuldade de organizar a linha média, a falta de integração de baixo e de cima do corpo, com a falta do enrolamento da bacia, aquele bebê que não consegue pegar o pezinho, e mais tarde os desequilíbrios, mas a gente viu muito as alterações na qualidade dessas aquisições. Esse é um ponto que a gente precisa chamar muita atenção, que não basta chegar na idade certa com aquela aquisição, mas de que modo essa aquisição é organizada. Então, por exemplo, o atraso na postura sentada, né? Quando um bebê não consegue se organizar bem sentado, ele não consegue estruturar bem a interação, ele não consegue organizar bem a manipulação dos objetos, nem nessa integração olho-mão, ele não consegue se deslocar para poder pegar, senão ele cai, né? Mas também não se trata de colocar o bebê sentado, porque justamente quando os pais pensam que aos 6 meses ele tem que estar sentado, e colocam ele sentado, sem ele ter um eixo organizado, maduro, estruturado para suportar essa posição, ele não dá conta de articular todas essas competências, inclusive até as orais, porque quando um bebê está sentado, mas ele tem uma condição motora de se sustentar sentado, ele consegue articular os sons, inclusive as consoantes, que vão fazer com que ele balbucie. Então, ele vai poder ter um desenvolvimento de interação, de comunicação, de linguagem, de organização dos brinquedos, da exploração dos brinquedos, e tudo vai se organizando. Quando algo não vai bem, o efeito é cascata. Isso não chega, então desencadeia outras consequências, que é a hipótese do Muratori, que o princípio, o que estaria mais comprometido inicialmente seria o motor. E aí a gente conheceu, mais recentemente, isso que a Cristine vai falar depois, eu vou deixar ela falar mais longamente sobre toda essa paixão que ela está agora, com relação ao General Movements. O General Movements é um tipo de avaliação que é feito no bebê, né? Esses movimentos aparecem desde o feto até os 5 meses de idade, mas eles são divididos em 2 etapas. Até 2 meses é um tipo de movimento, writing movement, e depois é o fidget movement, de 3 a 5 meses. Então, esses movimentos, eles vão nos dar pistas sobre a integridade neurológica do bebê. E eles têm sido pesquisados e utilizados até como um indicador precoce para a paralisia cerebral, com nível de concordância muito alto em relação à ressonância magnética. E aí, em 2008, o Muratori e a equipe que estuda os movimentos gerais, o Pretschel e a Krista Einsen-Piller, eu acho, não sei dizer direito o nome dela, eles fizeram um artigo em que eles mostraram que 89% dos bebês típicos, eles conseguem ter os fidget movements, que são esses movimentos mais circulares, né, mais harmonizados, de mão, de pé, né, os bebês, você começa a observar que eles tocam as mãos, tocam os pés, são movimentos mais organizados. E esses movimentos, no bebê que vai bem, ele é um bom marcador do desenvolvimento global. Mas nas crianças autistas, nesse primeiro artigo, 50% delas tinham ou esses movimentos ausentes ou anormais. Mas o Muratori e a equipe consideram que esse era um projeto piloto, porque essa análise foi feita com filmes familiares, onde a gente não tem a melhor condição de avaliar esse tempo. Então, a nossa grande aposta é que se capacitem os pediatras para que eles possam
fazer tanto a formação, que é muito simples e rápida, né, para eles fazerem, para eles poderem identificar sinais de alterações sensório-motoras nos bebês, porque uma alteração sensório-motora, ela vai desencadear uma alteração na relação, né? Então, os pais dos bebês que têm o fidget movements normais, eles acariciam mais, eles organizam melhor o corpo e o bebê interage mais. Enquanto que aqueles bebês que vão ter dificuldades sensório-motoras, a gente vai ver a possibilidade dele desorganizar todo o seu desenvolvimento é muito grande. Então, eu queria passar a palavra para a Cristine falar mais desse encontro aí, né, entre esse corpo e a comunicação e a relação com o outro, no que a gente chama muito da narratividade, o que é que o bebê conta com o seu corpo e o que é que o adulto conta de si e o que é que eles se contam e constroem juntos a partir dessa leitura do corpo de um com a atuação do outro. Eu queria só, antes de passar a palavra para Lasnik, dizer o seguinte, Daniele falou, e Lasnik vai falar agora, vai nos dar uma aula aí, com certeza, sobre todo esse assunto, mas eu quero pedir aqui, fazer um pedido especialmente para os pais que estão aqui, né? E também para os profissionais, se tiver pediatras, então, meu pedido é para você que está assistindo. Qual é a minha maior preocupação? Minha maior preocupação é a seguinte, eu como pai, né, de um adolescente autista, quando eu tenho um segundo filho, eu apelidei isso de nós nos tornamos pais de lupa, né? Que é aquilo de ficar ali em cima. Eu não sei se obviamente Daniele lembra, mas meu filho Bento, que é o filho mais novo, né? Eu bebezinho, já levei para Daniele avaliar, porque eu sei que Daniele aqui na Bahia faz esse trabalho, né? De identificação precoce, né? Dos sinais de risco para autismo. Mas a verdade é que nós pais de primeira viagem, normalmente nunca ouvimos falar em autismo, né? Até você ter um filho com autismo, isso, graças a Deus, está mudando, porque a gente está democratizando a informação para o autismo, mas a verdade é que você só se preocupa com autismo quando você tem um filho com autismo. Então, o que acontece? Essa técnica toda que elas estão falando, que Daniele falou e que Lasnik vai falar agora, vale muito e é muito importante para os primeiros meses de vida. Mas quem é que se preocupa em levar o seu filho para uma avaliação dessa? Acho difícil, porque normalmente as pessoas não só os pais de filhos autistas mais velhos. Então a briga da gente, né, e aí minha especificamente, falando como pai, eu acho que essa briga deve ser de todos os pais, de todas as pessoas, inclusive da gestão pública, é capacitar os profissionais, especialmente os pediatras, para que eles, independente da provocação dos pais, observem esses sinais e encaminhem para uma avaliação técnica. Então, como é que vamos conseguir isso? A partir do momento que isso se tornar uma questão curricular, né? Quando se tornar um padrão de atendimento. Então, eu quero pedir a vocês, pais que aqui estão, que fomentem com seus parentes, né, com seus familiares, que falem com os pediatras para dizer, doutor, o senhor tem alguma formação, tem algum interesse em fazer uma capacitação em intervenção, em identificação de sinais precoces para autismo, porque existe um protocolo do SUS que essa avaliação deve ser feita até os 18 meses. Mas 18 meses hoje já está tarde demais, né? Baseado em tudo que nós já sabemos e o que vai ser dito aqui. Então, o que eu quero pedir a vocês, para não tomar mais tempo e passar a palavra aqui para o Lasnik, é, por favor, provoquem os pediatras, provoquem os médicos para se interessarem sobre esse assunto e buscarem a capacitação. Deixa eu passar aqui para a Lasnik. Obrigado, era isso. Queria agradecer primeiro vocês dois. Obrigada, viu, Léo, por essa reforçada. Meu sonho é a gente poder batalhar pela formação dos pediatras. Na verdade, retomando, completando o que a Daniele falou sobre os movimentos gerais, os general movements, eles são muito conhecidos no Brasil por uma série de pessoas em todos os estados que trabalham com bebês muito grandes prematuros, ou com bebês de paralisia cerebral,
porque, como a Daniele contou, essas grades de avaliação do Prestel, dos movimentos gerais e depois dos movimentos fidgets, permite, com um grau superior ao de uma ressonância magnética, de se avaliar se um bebê muito grande prematuro tem uma paralisia cerebral, tem um comprometimento cerebral maior. Então, eu descobri que no Brasil tem em todos os estados neonatologistas que conhecem isso. O que eles não sabem, eu não sabia há alguns meses atrás, então não vou atacar. Trabalho com autismo há 45 anos, no mínimo, talvez 50, e não sabia. Os pediatras e os neonatologistas e os neuros têm todo o direito de não saber. A primeira publicação é essa que a Daniele contou, que é uma publicação piloto, não é? Utilizando, como a Daniele lembrou, um material que não é tão perfeito quanto o que se utiliza para paralisia cerebral, porque foram os filmes caseiros, como a Daniele lembrou, mas há uma publicação que mostra de maneira radical que nos 22 bebês de risco que se tornaram autistas, dos filmes caseiros da equipe de neuropsiquiatria infantil da Faculdade de Medicina de Pisa, ficou claramente mostrado a diferença com os bebês típicos, também de filme caseiro. Então, hoje em dia, a Daniele está encabeçando com outros uma pesquisa, eu aqui na França também estou fazendo a mesma coisa. Nasceu um irmãozinho, uma irmãzinha, a gente pede imediatamente um filme de 3 minutos, feito como mando figurino, qualquer pai e mãe pode fazer, porque basta ficar 3 minutos, o bebê de supino, sem a gente falar com ele de preferência de costas, mas que se vê bracinho, perninha, não bota a roupa em cima do bebê, fraldinha, para ver melhor os movimentos, não se papeia com o bebê por trás, e isso já nos dá indicações extraordinárias de se há um risco num bebê que não tem paralisia cerebral, esse, por exemplo, é irmãozinho, certo? E é preciso dizer uma coisa que você não acrescentou, Daniele, é que quando a gente pega nessa idade, a gente trabalha com a parte de integração sensorial ou de Boulanger, trabalha com a dor, nós ainda não falamos da dor, hoje é importante lembrar, trabalhamos com a reanimação psíquica, que Daniele na Bahia, mas Cláudia também sabem fazer, e seguramente Daniele já fez escola, esse bebê não vai virar autista, nem que ele quiser. Então, é muito importante, porque a gente, nesse início, a gente consegue fazer com que o processo desse neurodesenvolvimento mude. E durante depois que o Covid apareceu, nós atendemos uma série de bebês por vídeo que tinham esses distúrbios, a pobreza, essa falta de riqueza dos movimentos gerais, e que, principalmente, nos movimentos que começam a aparecer a partir de 2 meses e meio, 3 meses, que chamam fidget, que são os movimentos que vão... nos movimentos gerais, o bebê faz mais assim, é bom ter imagem que a gente pode fazer, não é? Perninha eu não vou mostrar para vocês, mas é meio parecido. Com os movimentos fidget, o bebê vai começar a vir para cá, ele vai fazer assim, ele vai virar a cabecinha assim. Os nossos bebês de risco não fazem isso, mas os pais não precisam ficar preocupados, porque mesmo se eles não fazem, a gente endireita. A gente tem conseguido endireitar, fazendo um trabalho tanto de sensório e motricidade, quanto de reanimação do bebê. Há condição de se tirar a dor para fora, isso eu acho que a gente tem que dizer, com esses bebês, mesmo com a quarentena, como vocês dizem no Brasil. Então, ainda mais fácil sem quarentena, mas dá para fazer até com quarentena.
Então, o que eu queria dizer, Daniel estava contando como foi aí na Bahia. Só para se os pediatras que tiverem ouvido, os psicólogos ou psicanalistas, se tiver algum, saibam, olha, não é vergonha vocês não saberem tudo isso, porque eu levei anos para saber, e não era falta de que se falasse comigo disso, não. Porque eu acho que eu levei o Filippo Muratori para Bahia para passear, não é, Daniel? Há uns 10 anos atrás, não foi? Ele já falava disso, porque o artigo dele é de 2008. Mas na minha cabeça de psicanalista, era muito difícil dar um tal valor para a motricidade. Então, eu ficava muito nessa ideia do que a gente vê, que esse bebê ele não vai tentar se fazer gracinha com os pais, ele não vai dar o pezinho, não vai dar mãozinha, ele não vai buscar ser um nenê gostosinho para ver se a mamãe come pezinho e mãozinha. É um fato, é um fato. Só que eu não tinha visto que a razão pela qual ele não pode fazer isso é que ele tem um problema motor. E que esse problema, hoje, a gente sabe que ele acontece desde a vida antenatal. O feto de risco provavelmente já tem uma motricidade mais fraca, mais pobre. E, aliás, na França, como os bebês ainda nascem por parto normal, isso é um real problema, porque esse bebê que tem movimentos gerais, enquanto o feto mais frágeis, menos ricos, são bebês que vão ter muito mais complicação no momento do parto. Então, eu não sei como é que fica com vocês, porque todo mundo nasce de cesárea, mas o que não vai mudar a dificuldade dos movimentos gerais, mas talvez pelo menos aconteçam menos dificuldades durante o momento do parto. Eu estou trabalhando há alguns anos, eu tenho a sorte de trabalhar com uma osteopata, chama Nick Beaulieu, espero que daqui a 1 ano e meio a gente tenha o livro dela em português, da tese de doutorado dela. Ela é físio, osteopata, psicóloga, psicanalista agora, jovem psicanalista e velha osteopata. Ela acaba de defender uma tese de doutorado aqui em Paris, excelente, sobre que o título da tese tem tudo a ver com a nossa conversa, chama-se O Esquema de Extensão. O que é esquema de extensão? Todos, Léo, o teu bebê, com certeza, e todos os outros, ficavam assim muitas vezes. Isso é extensão, essa hiperextensão. Não tem bebê que se tornou autista que não tenha movimentos assim. Em geral, eles estão ligados à dor. Esse esquema de extensão é um obstáculo, é o título da tese dela, a emergência do campo pulsional no bebê de risco. Então, o que é interessantíssimo é que ela estudou muito toda a questão dos movimentos gerais nesses bebês, e o que é muito interessante é que existe um substrato orgânico ao problema, mas eu acho que quando a gente trabalha, a gente modifica o substrato orgânico. Então, o que interessou ela é que, nesse pessoal, tem 2 escolas trabalhando com a questão dos movimentos gerais, não no autismo, hein? Acordem. De 90 para cá, até no Brasil, tem muita gente que conhece a história dos movimentos gerais, que o Prestel desenvolveu para que se estudasse bebê grande e prematuro para ver problema de paralisia cerebral, certo? Existe uma outra escola em paralelo, que é da Mirjana Algras, não sei também se eu pronuncio direito, e eu fiquei apaixonada por um artigo dela de 2018. Como vocês veem, está tudo acontecendo. Olha, o artigo saiu faz 2 anos. Eu acabo de ler, graças à tese de doutorado dessa osteopata. O que ela mostra? Ela mostra que existe uma coincidência entre o momento em que os movimentos gerais vão ceder esses movimentos fidget, que são
tem movimento de mãozinha, de pezinho, e vai ter mais movimentos assim, em que chega mais perto do corpo, cabecinha virando. Esses movimentos, eles coincidem com o fato que é uma apoptose da subplaca cortical. Já viu o psicanalista se apaixonar por apoptose de subplaca cortical? Pois estou apaixonada. Por quê? Porque ela faz notar o seguinte, é que vão migrar, os neurônios vão migrar para o córtex. E o momento dessa migração é o momento em que aparecem esses movimentos fidget. Nos bebês autistas e nas crianças autistas, essa subplaca persiste. Ela devia ter ido embora, ela devia ter morrido. Não morreu. Ela fica lá e ela impede os movimentos fidget de aparecerem. Então, agora, vamos delirar? Talvez exista uma correlação, eu não sei. Agora, eu dei uma deliradinha de 1 minuto, Léo. O que nós sabemos é que no mundo da psicanálise, para o inconsciente se construir, nós temos que haver um negócio que chama recalcamento originário. Uma parte das coisas tem que se perder. Ela não se perde na criança autista. E não há apoptose, ou seja, a morte celular dessa parte das células. Eu aposto que num trabalho sensório-motor e psicanalítico, a gente produz até apoptose disso aí. Eu aposto. Mas o fato é que quando não aparecem, como a Mijna Aders-Algra, espero que eu não esteja pronunciando mal, que essa publicação de 2018 é em Developmental Medicine and Child Neurology. O que ela mostra, então, é que essas células permanecem ainda em crianças autistas mais velhas. Ela não se interessa ainda por estudar isso nos autistas. Vocês estão ouvindo uma conversa que é assim... É a ponta da modernidade, não é, Daniele? Porque a única publicação que tem sobre isso é a do Muratori. E talvez a sua, Daniele, porque nós estamos catando agora uma opção de filminhos de bebês de risco de autismo, não é? Mas, então, o que nós sabemos com a publicação do Muratori é que tem como observar essa mudança, essa diferença, desculpa. Ora, o que tem nesses pequenos movimentos fidget? É que eles são a base do que vai dar os movimentos de imitação no bebê. Quando o bebê vai fazer assim, depois vai fazer assim, tchau. Enquanto que, quando eles não comparecem, os movimentos fidget não comparecem, no lugar o que vão aparecer são as estereotipias das extremidades, que isso o próprio Muratori já vinha observando nos filmes familiares dos bebês que se tornam autistas faz bastante tempo, não é? Então, nós estamos num momento, para mim, assim, de apaixonante. Porque se nós conseguirmos convencer os nossos colegas neuro e especializados em neonatologia, que já sabem examinar movimentos gerais no Brasil, que venham trabalhar conosco para aprender a examinar, não da mesma maneira, porque não vão ser tão patológicos os movimentos dos bebês de risco, mas vão ser mais sutis, mais pobres, mas dá para ver, mais sutis. Eu quase estava propondo hoje, Léo, de mostrar alguns desses movimentos na câmera, mas você não estava muito certo do que é que passava ou não passava, não é? Lembra? Então, eu, no congresso, vou mostrar uma série desses movimentos, porque não é tão complicado. A gente já tem uma ideia. Para se formar direito, nós mesmos vamos fazer uma formação com um neuropediatra, que é o grande especialista francês disso, e Daniele está trabalhando com uma equipe em São Paulo, não é, Daniele? Mas, então, nós vamos fazer isso a partir de outubro, durante
16 horas de formação para aprender direitinho a avaliar esses movimentos nos bebês. Eu não quero me tornar uma especialista de paralisia cerebral, mas quem pode fazer essas avaliações pode também vir nos ajudar para que amanhã os pais dos bebês de risco possam ser ajudados muito cedo. Porque o que nós temos visto é que se nós cuidarmos da dor, dos problemas sensório-motores que Daniele descreveu e de reanimar pulsionalmente o bebê, nós não vamos ter esses irmãozinhos autistas, não vai acontecer. Nós temos como mudar o destino desses bebês nos primeiros meses de vida. Então, é uma mensagem portadora de esperança. Se os colegas brasileiros já formados toparem formar em torno deles, é o pessoal da neonatologia, o pessoal da neuro, não é? Que conhece esses movimentos gerais e é capaz de vir nos ajudar. Eu vou contar nesse congresso, eu vou ter a humildade de mostrar filmes familiares de um bebê que eu só conheci com 2 anos, foi a idade do seu filho, não é, Léo? Era 2 anos e pouco. Eu tratei essa menina, hoje ela tem 17 anos, ela provavelmente vai fazer uma faculdade, mas ela é autista. Ela provavelmente vai poder trabalhar, o pai acha que ela vai ter uma profissão, ela fala, ela está num colégio, mas ela é autista, porque ela já tinha 2 anos e meio, não é? E nós vamos ver os filmes caseiros dos pais, junto com a Dorotá Chadzanski, que é uma das pessoas que trabalha consigo, não é, Daniele? Na avaliação dos filmes. Nós vamos ver, a Dorotá, eu só mandei essa menina para ela quando a menina tinha 5 anos. Isso foi há 12 anos atrás. Ou seja, faz menos de 12 anos que eu sei que nós temos que entrar no bebê com o trabalho com o colega, integração sensorial, o método André Boulanger, depois Daniela explica um pouco as diferenças, e faz pouquíssimos meses que eu sei que eu entendi a importância do que o Muratori fez com o Prestel nessa publicação de 2008. Eu levei 12 anos para cair a ficha. Então, por que agora a ficha cai? Porque a Lasnik, como todo psicanalista, não tinha muita dificuldade em pensar, não, o problema é motor. O psicanalista precisa pensar que o problema está na interação com os pais, é mais psíquico. E eu não tinha me dado conta de que esse problema motor, ele ia dar uma diferença muito grande desde os primeiros dias para os pais. Então, o Filippo Muratori não fez pesquisa sobre o que eu vou dizer já, mas publicou um artigo com a Sandra Maestro, que é psicanalista da sociedade, que é a professora catedrática de neuro, que é assistente dele. Eles já tinham publicado um artigo dizendo, olha, isso provavelmente atrapalha muito os pais. E eu agora juntei isso com umas pesquisas. Gente, é para vocês verem o tempo que a Lasnik demora para baixar a ficha. Eu juntei isso com pesquisas das quais eu ouço falar desde 1995, que são do Condon e do Sanders. Esse Condon e esse Sanders publicaram em 1974. Eles não tinham nada a ver com autismo, viu, Léo? Eram pessoas trabalhando o bebê típico. Mas eles publicam em 74 na revista Science, que é uma puta revista científica, e também publicam numa outra revista de neurodevelopment uma coisa incrível, que esse Condon, ele cria um método nos anos 70 para você estudar microanálise de filme de bebezinho e da voz da mãe. Com bebês típicos na maternidade, ou seja, nos 3 primeiros dias de vida, eles analisam
o movimento do bebê em função da voz da mãe falando com o bebê. A mãe fala assim, o bebê mexe assim, ele foi ulala. Ou seja, eles mostram na microanálise de pedacinhos de segundo como os movimentos do bebê estão em função da voz da mãe e reciprocamente é uma dança. Depois disso, o nosso amigo Cohen Trevarthen inventou a noção de musicalidade. Nós não estamos no autismo, Léo, 2 minutos. Nos permitimos falar do bebê típico, tá? Essa dança, essa musicalidade, ela ocorre de início. Há uma grande parte desses movimentos são movimentos da subplaca, porque o córtex nem está funcionando ainda, certo? São coisas subcorticais que permitem a esse bebê entrar em comunicação nas primeiras horas de vida com o adulto que está cuidando dele. O bebê que vai se tornar autista não tem essa chance. Não é que ele não quer, ele é pobre de movimento. Então, a pobreza dele vai empobrecer, sem que os pais saibam como nem de que jeito, vai empobrecer o discurso dos pais. Vocês estão entendendo? Depois teve gente que foi dizer que a culpa era dos pais, mas é uma loucura, porque era a pobreza do movimento é que está produzindo esse empobrecimento. E, na época, eles produziram um artigo que eu sei que existe desde 95, mas eu não tinha dado valor importante. É assim, quando a mãe fala, o bebezinho está fazendo aqueles movimentos todos, ele tem micromovimentos aqui, assim. Alguns não tinham. E a mãe dizia... A mãe não vê o micromovimento, você tem que pegar um vídeo, analisar, ver aquele micromovimento. Mas dizia que esquisito, esse bebê não me escuta, não conversa comigo. E diminuía o número de conversa da mãe com o bebê. Nós, seres humanos, estamos equipados para responder um bebê típico, o qual nasce por causa da prematuridade do ser humano, do Homo sapiens, que nasce prematuro, o Homo sapiens, ele já nasce indo buscar o cuidador dele, o próximo socorredor, ele precisa desse próximo socorredor. Então, ele está nos primeiros dias, nas primeiras horas, ele já está atrás desse próximo socorredor. Você conversar, Léo, com os outros pais de autistas, eles vão todos te dizer que o bebê deles não olhava nos primeiros dias, eles foram atrás. Disseram assim, não, mas precisamos ter paciência, o bebê vai vir falar, vamos esperar, não é? Só que ninguém sabia que a pobreza desses movimentos ia empobrecer o discurso da mãe, ou da babá, ou da avó, de quem cuidar, não é a mãe, não é genética de mãe. Não é? Às vezes até empobrece menos do pai, porque o pai está menos em contato, o pai se protege com o trabalho, não é? Ou seja, esses problemas motores, eles vão ter 2 efeitos diferentes no bebê, que vão os 2 atrapalhar a vida do bebê. Um é esse mais incrível, que a pobreza do movimento vai empobrecer o discurso e a música, a cantoria, a alegria da cantoria materna. Outra coisa, que aí eu vou entrar no que a Daniele falou sobre Boulanger, é que o Boulanger fala que existem 2 motricidades, uma de efetivação e uma de relação. A motricidade de efetivação, entre outros, para você se segurar. Por exemplo, se você não segura bem a cabecinha. A gente tem publicações, essa tese que eu contei da minha amiga Annick Beaulieu, que ela vai transformar num livro que eu digo vai ser o guia 4 rodas de todo mundo que cuida de bebê de risco. Nós sabemos hoje, tem muita publicação científica, sabe quando a gente segura o bebezinho e levanta ele com 6 meses? O bebezinho típico, ele vem com a cabecinha, certo, Léo? Os bebês de risco de autismo, a cabecinha está para trás, porque ele não segura a cabeça. Qual é o problema disso? Coitado, não tem culpa nenhuma no cartório.
Só que quando você está segurando o bebezinho, quantas vezes a gente não põe o bebezinho na frente assim da gente e quer papear com o bebê? Bebê de risco não papeia nunca nessa posição. Por quê? Porque o coitado tem que segurar as costas que estão desabando num buraco, a cabecinha. Ou seja, toda a energia dele vai ir para a motricidade de efetivação no lugar da motricidade de relação. Fica claro para alguém como vocês o que eu estou dizendo, Léo? Ou é complicado? Isso está claro? Isso nós não sabíamos, e a psicanalista aqui também não sabia, não. Então, nós começamos a aprender isso por causa da Geneviève Wagner, que é uma psicanalista kleiniana que começou a se interessar ao mesmo tempo que o Boulanger, mais ou menos, né, Daniele? Há uns 20, 30 anos, observando essas dificuldades nas crianças que se tornaram autistas. Hoje a gente sabe que quando eu instalo o bebê, por exemplo, eu falei que a gente cuidou de bebês de risco pela internet. Loucura. Eu até vou mostrar um deles nesse congresso. Mas a sensório-motricista chegou, pegou boneca, pegou, como é que vocês chamam, esse almofada para amamentação, instalou o bebê todo, com a cabecinha segurando, o bracinho segura daqui, dali, perninha levantada, o bebezinho todo instalado, bebezinho que não está mais sofrendo de dor, porque todos os bebês que vão se tornar autistas tiveram dor na vida. Não dá para fazer um autismo sem arrumar dor pelo caminho. Aí chega a Lasnik, com todas as teorias dela sobre pulsão invocante, sobre a prosódia do manhês, vai lá, ai, que nenê lindo, mas o nenê vem. Mas depois de todo esse trabalho em que nós tiramos do caminho essa motricidade de efetivação que, se o bebê tiver que se segurar, ele não consegue. Muitos pais notam que, por exemplo, quando o bebê está no bebê conforto bem instalado, não sei se você tem lembranças assim, Léo, aí consegue entrar em contato com o bebê. Mas quando segurava assim, nada. Mesmo o bebê, que a gente precisa deixar o bebezinho no chão, porque ele tem que aprender, tem que fazer todos esses movimentos, mas quando ele está ocupado em segurar o corpo dele, porque esse bebê ele não vai poder trazer o corpo, ele não vai poder lutar contra o fluxo gravitacional. Isso é Boulanger, né, Daniele? Então, a gente vê que os movimentos dele vão ficar muito mais assim. Ele está tentando segurar esses pobres braços perdidos, ele não tem como bater papo com a gente. Não é que ele não quer, ele não pode. Então, tem esses dois problemas. Um ligado ao fato de que, sem que ele saiba e sem que os pais saibam, ele está estragando a relação. Ele não está fazendo de propósito, coitado. Essa dificuldade ele já tinha em útero, intrauterino, certo? Tanto que, como eu disse, hoje se sabe, um estudo foi feito também nessa tese, que ela levantou bibliografia, pesquisa científica de tudo quando foi canto dos últimos anos. Saiu uma pesquisa americana sobre 500 mil dossiês de crianças autistas, 500 mil. A grande maioria das crianças autistas tiveram algum problema na parte perinatal, certo? Um pouco antes do momento do parto, parto em seguida. Então, tudo, e muito provavelmente, para vários deles, por causa da pobreza dos movimentos gerais durante a gravidez. Só que a gente consegue resolver isso, gente. E o que é bonito é que a gente filma o bebê com 2 meses, porque agora a gente está conseguindo ver com 2 meses, vê que ele tem essa pobreza nos movimentos gerais. Vamos filmar com 3, não conseguiu chegar nos movimentos fidget, mas já está conseguindo entrar em contato, já está curtindo a relação com o pai e a mãe, a gente já está, olha, cérebro social a gente já está tirando do problema, certo? Então, eu penso que a gente vai conseguir até a apoptose da subplaca cortical, da subplaca. Mas o que eu quero dizer é uma mensagem de esperança. Por que vale a pena?
Não é só para avaliar cedo, é que dá para mudar. Agora, eu estou achando apaixonante, enquanto analista, descobrir que para que a relação, a interação, a relação com o outro se estabeleça, o bebê precisa da motricidade dele. Então, a gente diz, de fato, não é o pai nem a mãe que escolhe de não entrar em contato com o bebê, horrores que foram ditos há 20 anos atrás, 10 anos. E aí, vários colegas disseram, não, é o bebê que decide de não entrar em contato. Porque, de fato, o bebê vira as costas, o bebê não entra. Uma grande parte do problema do bebê é a dificuldade motora dele, por causa da dificuldade de toda a energia dele estar sendo utilizada para efetivação, ou seja, para segurar esse corpinho que cai aos pedaços, e não porque ele não quer. Então, isso é um pouco diferente. A outra razão, que não é assunto de hoje, que para mim é uma coisa que é, então, geneticamente determinada, mas não quer dizer por isso que a gente não possa mudar, não é, Léo? É genético, mas a epigenética a gente pode mudar. É esse fator de hipersensibilidade desses bebês, que vão entrar, nós falamos do motor, talvez a gente devia dizer sensório-motor, né, Daniele? A gente ainda não lembrou da sensorialidade. A sensorialidade desses bebês é muito complicada, certo? Isso tem tratamento. O pessoal da integração sensorial, aliás, sabe tratar. O psicanalista precisa ter humildade de saber que ele tem que fazer dobradinha com a pessoa da sensório-motor. Acho que a gente ficou mais humilde, né, Daniela, esses últimos anos, você não acha? Porque, na verdade, não dá para pensar que vai resolver sozinho, né? Tem tantos bebês, por exemplo, que saem que são prematuros e que a maioria dos prematuros faz tratamento de fisioterapia, né? Quando a gente fala, tem problema motor de base. Sim, 5 vezes mais frequente autismo em prematuro do que na população normal. A maioria faz fisioterapia. Resolveu? Não, não resolveu a parte comunicativa. Porque não basta você trabalhar só no aspecto motor, sem considerar para onde esse bebê está olhando, o que ele está manifestando, o que o outro está sentindo, o que o outro está falando a respeito do que ele sente, se tem prazer envolvido, né? Então, as fisioterapias, às vezes, são centradas muito no estímulo, né? Na organização do músculo, do tônus, da postura, mas de fora para dentro, né? O bebê não é ativo no seu corpo, na organização da sua motricidade. Os pais, às vezes, estão ali presentes, assistindo, mas não estão participando nessa relação, não estão lendo o bebê, o que ele está manifestando, o que ele está dizendo. Ele fez um som aqui, ele olhou para lá, ele se assustou, ele ficou agoniado, ele gostou. Quer dizer, toda essa dimensão da engrenagem, né, da relação um com o outro, ela é construída, né, através desse trabalho que envolve a construção do psiquismo e a construção na relação com o outro. Então, nem o psicanalista consegue fazer isso só, sem entender do que se passa com o corpo, para instalar e para organizar, para poder dar condições motoras para ele responder, e nem o fisioterapeuta, nem o TO consegue fazer isso sozinho. Tem que ser um trabalho conjunto, né? Porque as duas dimensões, é problema nosso, da nossa formação. A gente não tem uma formação completa, a gente tem uma formação esfacelada, né? Então, a gente estuda uma parte do desenvolvimento, não estuda tudo. Então, quem paga o pato, né, é a família, a criança, que vai para cada profissional que vê uma parte e não vê o todo. Então, nosso esforço é muito na transmissão da transdisciplinaridade, na transmissão disso que é a organização de um corpo e um psiquismo que não tem como ser separado. Ele é junto e indissociado desde o início, né? E é isso que a gente precisa batalhar nas nossas formações para os profissionais, e eu fico muito contente cada vez que a gente dá curso. Aqui em Salvador, a gente faz muito curso, né, para capacitação e intervenção precoce, e as minhas turmas têm fono, físio, TO, psicólogo, psicanalista, pediatra, neuropediatra. O trabalho que a gente faz de pesquisa de estudo sempre é interligado, né? Não dá mais para a gente ver um aspecto sem estar encadeado com todos os outros. Então, por isso que você fica encantado, né?
com a apoptose aí, com as placas, porque a gente fica encantado com todo o desenvolvimento que envolve tudo isso. Então, a gente se encanta com a consensório-motricidade, a gente se encanta, né, com a parte, né, do correspondente em termos de neurodesenvolvimento, de interconectividade, a gente se encanta com o aspecto psíquico, com o que é o desejo do outro, a mágica que é também a relação quando se estabelece, quando você consegue estruturar um pouco mais e melhor, dando suporte aos pais e ao bebê, quando esse encontro se dá, é o prazer que organiza, a função subjetivante do prazer, é a função que organiza o brincar, que organiza o desenvolvimento. Então, Rita está dizendo aí, o processamento... Lê aí, Léo, o que Rita está dizendo? Rita diz duas coisas. Ela primeiro ela diz: a integração multissensorial e a motricidade global, voluntária e automática, tem um papel indiscutível nas demais aquisições. E depois ela complementa dizendo que o processamento sensorial adequado é essencial para a modulação das respostas emocionais e simbólicas. Eu queria acrescentar alguma coisa que... alguma coisa que o vídeo serve. Eu nunca conversei com tanta gente ao mesmo tempo no Brasil querendo trabalhar com bebês de risco neurodesenvolvimental. É uma grande coisa. E tem um grupo no interior de São Paulo, eu acho, de osteopatas, que eu pedi, aliás, para primeiro assistirem ao congresso, depois eu vou fazer uma live com eles no domingo que vem. Essas osteopatas são físio. E o que elas me disseram, que é muito justo, é que o que a gente espera quando estamos diante de um bebê de risco de autismo é que o físio desaprenda o que aprendeu. Parece uma loucura, não é? Mas elas mesmas diziam, enquanto osteopata, elas têm que desaprender o que se aprende como físio. Porque, por exemplo, Daniele lembrava que não é para sentar a criança. Um dos grandes problemas da hiperagitação das crianças autistas mais velhas é porque elas não engatinharam o suficiente. Muitos físios que estão preocupados com problema de paralisia cerebral não pensam isso e vão fazer andar uma criança. Para nós, os bebês que nascem hoje vão viver 100 anos. Se eles andarem com 15 meses, 16, está ótimo. Ninguém precisa. E, então, a ideia, tirar da cabeça que precisa sentar uma criança, hoje na França, tem uma grande influência da escola LOXE, que é a escola húngara, dentro das creches e de todas as escolinhas 0, 2 anos. Então, nenhuma professorinha, nenhuma pessoa que cuida de uma creche é autorizada a sentar uma criança. Sabe que a criança tem que se pôr na barriguinha, de 4, ela senta. Ninguém senta a criança, porque isso prejudica a organização profunda da vivência corporal dela. E é muito importante criança engatinhar. Eu costumo dizer para os pais, eu não engatinhei, foi um inferno. Eu não quero que as crianças tenham os problemas da Lasnik. Então, isso faz rir os pais, eu até explico como é que é. Lasnik não fica 2 dias sentadinha num congresso, não. Tem que ficar andando. Então, é muito importante assim, engatinhar para a construção do corpo. Então, essas colegas osteopatas, que são várias delas doutoras de fisioterapia, me disseram que elas têm que desaprender o que aprenderam. Então, por isso que, muitas vezes, o físio não entende o que nós estamos esperando, e a integração sensorial, a TO, que fez a integração sensorial, entende melhor, porque é uma questão de integrar a sensorialidade e o bebê construir o próprio corpo, não é automatizar o andar. 99% dos autistas andam, e daí? Ficam andando feito maluco da direita para a esquerda, se agitando, acabam tomando Ritalina e mais não sei o quê. Então, não é essa a nossa meta, não é? Então, mas eu acho que outra coisa que talvez a gente tão ligado a isso dizer, que hoje me ajuda muito a presença do osteopata para lutar contra a dor, porque o bebê que eu vou mostrar, aliás, nesse congresso, a menina de 2 anos, eu nem sequer tinha ouvido, quando os pais me trouxeram ela com 2 anos,
e me mostraram os filmes familiares, eu não tinha nem ouvido, ou eles não tinham pensado, que o pai virou militante um pouco como você, viu, Léo? Só que ele batalhou pela instauração na França dos voluntários que faziam gratuitamente os métodos dentro das casas das famílias para ajudar. Mas é que essa criança teve um parto muito lento, então houve compressões intracranianas. E ela sofria provavelmente de dores, e isso o osteopata nos ajuda muito. Agora, a gente precisa tirar do caminho, e aí precisamos da ajuda do pediatra, temos que tirar do caminho as dores gastroesofágicas, porque o bebê de dor, ele entra em hiperextensão, e você não consegue organizar essa motricidade que vai permitir os movimentos fidget, por exemplo. Então, a dor é um fator muito importante, além desse atraso, dessa dificuldade nos movimentos gerais, nos bebês que vão se tornar autistas. Vou deixar você falar, Daniela, vou cortar para não dar barulho. Tem uma pergunta aqui, que é, quando o autismo é leve, essa relação atípica com o corpo também está presente? Eu vou aproveitar, se você me dá a oportunidade de falar da pesquisa que a gente vai fazer agora, né? A pesquisa de doutorado é um projeto grande, um projeto guarda-chuva imenso, que Rita Lucena está propondo na UFBA, e eu estou fazendo parte dessa equipe com o meu projeto, que é o autismo leve, né? Então, a gente vai começar, a partir do próximo semestre aí, a recrutar crianças que têm um diagnóstico de autismo leve, um QI acima de 70, então crianças verbais, e que é para a gente essa zona meio cinza, né? Essa zona que às vezes a gente diz assim, saiu do espectro, não, essa criança não é autista, olha só como ela brinca, olha como ela ri, olha como ela fala, olha como ela tem um simbólico que ela brinca de faz de conta, tem uma criatividade. Então, assim, por outro lado, essas crianças, eu tenho muitas crianças em atendimento que estão nesse padrão de desenvolvimento, né? E a gente sempre vê alterações no corpo, sabe? Porque a hiperatividade, alguma desorganização na relação com o corpo do outro, né? Não organiza bem o espaço dela e o espaço do outro. Algumas dispraxias são presentes, né? Crianças que você não pensa que tem uma dificuldade tão grande motora, mas tem. Eu tenho crianças assim que têm uma capacidade verbal incrível, cognitiva acima da média, e para nadar, para andar de bicicleta, é muito difícil, e você vê como é desorganizada a bilateralidade dela, como ela não organizou isso. Então, assim, você tem dificuldades na motricidade fina, na organização, por exemplo, segurar um lápis, no tempo que ela fica sentada, na postura que ela fica sentada, né? Vai abrir uma maçaneta, vai abrir um frasco de salgadinho, uma embalagem de picolé. Então, a gente vai vendo uma série de alterações, desde motricidade fina, a hiperatividade, e também uma coisa que me chama muita atenção, sabe? Eu atendo também crianças vão crescendo, enfim, tem alguns grandes, né? Tem uma brincadeira que eles fazem uns com os outros, corporais, que não cabe mais na idade, sabe? Uma busca de contato com o corpo do outro, um se jogar em cima do outro, um ficar apertando o outro, um subir em cavalinho em cima do outro, ou ficarem excessivamente ativados por uma coisa, por exemplo, eu tenho um macaquinho de pelúcia que fica lá em cima da prateleira. Então, pronto, pega o macaquinho e toma ele macaquinho para cima, e pega alguma coisa que tem que ficar jogando, né? Uma atividade que se revela muito intensa, como uma desorganização na regulação mesmo do corpo. Então, eu acho que as alterações motoras estão presentes na maioria dos casos. Eu não consigo ver hoje em dia que eu não vejo alteração na parte sensório-motora. E você, Cristina, o que você acha? Eu só quero rapidinho pedir aqui a palavra aqui rapidinho para dizer o seguinte. Nós estamos faltando aí mais ou menos 20 minutos, né, para dar 1h30 de live. Passa voando, porque fosse por mim, seriam 5 horas de live sem parar. Mas temos que lembrar que lá em Paris já são 11h10 da noite, né?
Então, programamos essa live para uma duração de em torno de 1h30, mais ou menos. Temos 1h10 e eu vou, daqui a pouco, começar a botar as perguntas aqui, que tem muitas perguntas aqui. Eu acho interessante vocês irem respondendo também essas perguntas para que a gente possa terminar mais ou menos nesse tempo e não sacrificar muito nossa querida Marie-Christine Lasnik. Mas eu quero falar uma coisa bem rapidinho aqui, porque eu adoro ser pai e adoro ter essa liberdade poética para dizer o que eu penso, certo? Porque eu não faço parte nem do lado A, nem do lado B, nem do lado do comportamental, nem da psicanálise, faço parte do autismo, né? Eu quero tudo que seja positivo para o autismo. E aí, às vezes, eu percebo, aqui na Bahia, Lasnik, tem 2 times de futebol. Tem o Bahia, que ganha todos os campeonatos, que ganha todas as competições que participa, e tem o Vitória, que tem que ter um outro time para apanhar, né? A verdade é essa. E o que acontece, às vezes, é que essa questão do autismo termina virando, de certa forma, uma briga de torcida, vamos dizer assim. Se é alguma coisa que a psicanálise fala, o comportamental, às vezes, uma parte dessas pessoas nem querem ouvir o que é e já tiram o crédito. E, às vezes, acontece o contrário também. Se, às vezes, o comportamental fala alguma coisa, o pessoal da psicanálise não quer nem ouvir, né? Uma parte, obviamente. E aí, o que é que eu penso aqui? Eu ouvi você falando algumas coisas do ponto, por exemplo, quando a gente faz uma intervenção dessa, a possibilidade de reverter, vamos dizer assim, o autismo, né, é praticamente total, certo? E aí, a partir de uma colocação como essa, se instaura os posicionamentos fixos, certo? E aí o que eu quero dizer aqui, o que eu quero falar para quem pensa de uma forma ou pensa de outra forma, é o seguinte: eu como pai, eu procuro agir com inteligência, sabe? Para o que seja melhor para as pessoas com autismo. Então, tudo isso está em fase de estudos, né? Como o Lasnik falou, cada vez ela está aprendendo mais, cada vez ela está descobrindo mais coisas. Vamos partir do princípio, né, sem paixões, que o que Lasnik está falando aqui não aconteça, né? Vamos imaginar que não, que independente disso não aconteça. Mas o que é que eu vou garantir com a capacitação, com o olhar de um pediatra capacitado? Eu vou garantir, no mínimo, o que é unânime em todas as correntes, uma intervenção precoce. Então, se eu capacito um profissional, né, e esse profissional vai lá e diz, olha, tem diagnóstico de risco para autismo. Se Lasnik está certa e reverte o autismo, maravilha. Se Lasnik não está... Deixa eu habilitar aqui. Tá desativado. Está desativado. A reversão é do risco, mas isso não divide psicanálise e os outros. Está todo mundo pensando que a reversão do risco é o mundo de amanhã. A aba, Denver, está todo mundo pensando isso nos primeiros meses de vida. A data, nos primeiros meses de vida, todo mundo pensa. A sorte que eu tenho é que eu vi esses bebês e tratei. É a única diferença com o que a gente está falando, dessa transdisciplinaridade em que somos vários. Mas está todo mundo atrás disso. Não tem a aba pensando que não reverte nos primeiros, não. Eles têm 3 publicações sobre tratamento de bebezinhos. Sim. Está todo mundo atrás disso. Isso aí é uma coisa no qual não dá diferença. O que eu não vi, não sei se eles estão interessados em movimentos gerais, essas coisas, isso eu não sei, não conheço. Mas a pessoa que criou o Denver é a primeira que gritou que daria para reverter nos primeiros meses de vida, era a esperança dela. Eles têm menos sorte, por enquanto, mas vai sair publicação, porque já tem alguma publicação sobre Denver em bebê e aba em bebê. Está vendo? Estou fazendo propaganda do vizinho. Tá certo? Mas, enfim, para arrematar aqui e não tomar ainda mais tempo, o que eu penso são pesquisas, né, que são feitas, pesquisas sérias. Eu conversei com o Lasnik na outra live sobre isso e conversei também com ela fora do ar, com ela e com o Daniele. São horas, milhares de horas de análise de vídeos que são feitos. Isso não é feito de forma aleatória, né? Também são pesquisas. Então, o que eu penso independente de qualquer coisa, vamos sair com a garantia de
cada vez mais uma percepção precoce, né? E isso muda vidas. Então, é isso que eu quero tentar aqui de alguma forma. Eu sei que eu sou um grãozinho de areia, né? Mas o que eu clamo é, como a doutora Rita Lucena colocou aqui no comentário dela, ela botou assim: perfeito, Léo, independente do time, a torcida quer um show de bola. E é isso, né? Eu acho que cada vez mais devemos unir esses pensamentos, sempre em prol, né, não de quem descobriu a roda, porque para mim, mais importante do que quem descobriu a roda é quem descobriu o freio, porque antes do freio, com essa roda aí, era muito acidente que tinha. Mas eu vou começar agora, se vocês me permitirem, quiserem fazer algum complemento em relação a isso, mas eu gostaria de já colocar algumas perguntas aqui. O que é que vocês acham disso? Pode ser? Tá. Tem uma pergunta aqui, acho que saiu aqui, eu estava já colocando aqui, deixa eu ver aqui. Enquanto eu estou perguntando aí, podem ir complementando, então. Acho que Lasnik quer falar alguma coisa sobre o que Daniele falou, mas eu vou botar essa pergunta aqui, porque sumiu. Tinha uma pergunta bacana aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha perguntado a você, Cristine, sobre sua impressão em relação ao autismo leve nas questões corporais, né? Como é que você vê isso nas crianças maiores, nas crianças que já passaram por aquele fechamento, já tem uma interação, um brincar, e que a gente trata crianças hoje que não passaram lá atrás, como você mesma disse, no caso da menininha, ela não passou por um trabalho da sensorimotricidade precoce. Então, é interessante dizer isso também. Esses bebês que a gente está pegando agora, que eles já têm um trabalho conjunto, eles já organizam a motricidade e a comunicação ao mesmo tempo com uma outra qualidade. Os nossos casos que a gente pegava lá atrás, que tratavam ou de forma separada, né, ou não tratada essa parte corporal, eles têm mais dificuldades realmente. Pronto. Tem uma pergunta aqui que diz assim: mas, Cristine, você acredita que as condutas piclerianas podem ajudar substancialmente os bebês autistas? Então, não, espera um pouquinho. Então, é uma pergunta, Lica, muito obrigada, pergunta. A orientação picleriana, ela ajuda todos os bebês do mundo, certo? Ela não trata a criança com autismo, isso não. Eles não têm essa competência, mas o fato de que numa escolinha picleriana as crianças não vão poder se pôr de pé enquanto o corpo não estiver construído, não vão poder ser sentadas enquanto não sentam por si só, com certeza são crianças que vão ser muito menos agitadas, não vão fazer essas síndromes que hoje são tratadas muitas vezes com Ritalina, mesmo em criança que não é autista. É um outro problema, não é? É a nossa falta, hoje em dia, de paciência com criança de grande distúrbio de comportamento por agitação. Eu estaria mal hoje em dia, hein? Eu tacar a Ritalina em mim, porque eu era muito agitada. Então, isso, os piclerianos são excelentes. Não, eles não sabem tratar bebê de risco de autismo, é outra coisa. Eu queria dizer também que os movimentos gerais não pertencem à psicanálise. Os psicanalistas estão descobrindo. Os cognitivistas, por um lado, os comportamentalistas têm tanto direito quanto nós de estudar tudo isso e de aproveitar. Isso faz parte dos estudos de neuro. Digamos, é um patrimônio mundial, está aberto para todo mundo, certo? Não tem nada a ver com psicanálise, que não haja confusão, Leonardo, certo? Isso são pesquisas científicas ligadas à neurologia que nós estamos aproveitando e que todo mundo pode aproveitar, todos, certo? Perfeito. Tinham tantas perguntas que elas foram se sobrepondo a outros comentários aqui. Então, eu quero pedir que vocês coloquem de novo, né, essas perguntas para poder elas responderem aqui. Mas tem uma pergunta aqui, eu não sei, me parece que é de uma mãe aqui, eu não sei se vocês conhecem, assim: boa tarde, eu ouvi falar de um aplicativo que avisa a mãe quando o bebê entra num pico de crescimento e como ele deveria estar na determinada fase. Eu não conheço. Vocês sabem algo sobre isso? Eu não conheço esse aplicativo, não. Como é que...
como a gente está falando do desenvolvimento, não, né? Isso é uma realidade. Quando eu era jovem, as mães liam, eu li aqueles livros sobre desenvolvimento do bebê. Agora é a fase em que o bebê vai ter medo das outras pessoas, é uma fase em que ele vai começar a falar tá. É uma fase depois maiorzinho que ele vai dizer não para tudo. A gente tinha livros para isso. Como esse mundo anda do jeito que está, vai ver que um dia desse arrumou um aplicativo, mas isso não tem nada a ver com... Né? Eu vou até lembrar que isso é uma questão que tem acontecido, né? Assim, aparece muito na internet como acalmar seu bebê, como fazer um barulho para ele parar de chorar. Enfim, eu acho que os pais estão também meio desamparados, né? Nessa possibilidade de tanto ouvir dos avós, dos pais, essa transmissão de como cuida de um bebê, o que fazer com ele, como também o excesso de informação, né? Então, os pais têm ficado um pouco desamparados, buscando no terceiro, seja profissional, seja na internet, uma orientação que às vezes falta até do ponto de vista da própria experiência, né? Eu, por exemplo, me lembro que pequena eu tomava conta dos primos, eu adorava ficar tomando conta dos primos, né? Eu cuidei de recém-nascido, de uma tia que ficou mal no hospital, eu cuidava do recém-nascido. Enfim, isso era muito comum, hoje não é mais. Hoje a gente encontra pais que nunca puseram um bebê no colo, e o bebê é um verdadeiro estranho, né? Então, já é difícil a maternidade, já é difícil o encontro com esse bebê que não pode dizer o que sente, essa tensão, essa crise que se instala na maternidade, nessa responsabilidade diante desse bebê, mas também nesse desamparo total que ele vive e nessa dúvida que a mãe tem, culpa, medo, angústia e somada a toda a questão também do pós-parto. Então, é um momento bem complicado. Por sinal, eu vou até encaminhar vocês para o Espaço Bebê Brincante, é um espaço que a gente tem em Salvador, que a gente troca muito em relação a essa questão. E no ano de 2019, nós escrevemos muito sobre desenvolvimento dentro dessa perspectiva, Cristine, né, dos aspectos psíquicos, cognitivos, de linguagem. Muitos colegas escreveram, Raquel escreveu sobre a questão do sentar, né, Muriel escreveu também, várias pessoas. Então, eu indico que vocês, pais de bebês, possam entrar no NIP Espaço Bebê Brincante, no Instagram, e no ano de 2019 tem várias publicações sobre o desenvolvimento global do bebê, com muita ênfase na constituição psíquica, né? Tem outra pergunta, Léo. Tem uma pergunta aqui, na verdade, é um comentário, que foi naquele momento que o Lasnik estava falando sobre o bebê, por exemplo, que não segura o pescoço. E aí ele está tão preocupado em segurar o pescocinho dele que ele não consegue administrar as outras situações. Né? E aí tem esse Vale do Ser, Terapias, Ensino e Cultura, bota aqui. Frederico Navarro, um neuropsiquiatra haitiano, italiano, dizia que o cérebro reptiliano assume o protagonismo, focado na sobrevivência, bloqueando a ativação da área límbica relacional vincular. É isso que você estava comentando, Cristiane? Talvez não é mais os termos que hoje em dia os neuropediatras empregam, mas talvez na época do William Reich era esses termos que teriam sido empregados, não é? Tem uma pergunta e um elogio de Naama. Primeiro, eu vou botar o comentário dela. Naama é uma terapeuta ocupacional aqui de Salvador, amiga nossa, bem bacana, fez uma live comigo, e ela botou assim, ó, não é incomum avaliarmos bebês com PC, com paralisia cerebral, né, que estão engajados afetivamente, desejantes do brincar e da exploração e que convocam seus pais. Crianças sabidamente com questões sensoromotoras de base. Agora vem o elogio. O elogio é esse aqui, ó. Queria que as meninas comentassem isso. Então, esse é o elogio. É muito importante dizer isso. Os nossos bebês não têm paralisia cerebral, tanto que paralisia cerebral é mais complicado para reverter, né? Não tem, mas as dificuldades motoras deles os impedem. Seguramente não basta entender isso. Eu acho que a gente tem que pensar também a dor
E tem que pensar que o que é inato nesses bebês, mas é modificável, é uma falta de filtro. Então, uma falta de filtro, tanto para a dor, talvez uma dor igual, uma outra criança ela vai olhar para a mãe, se agarrar desesperada nos olhos da mãe, mostrando que está sofrendo, esse bebê ele vai se agarrar à dor e vai usar quase toxicomaniacamente, agarrado na dor para não ver o resto do mundo, porque o que nos acontece no nosso psiquismo, eles não têm filtro para fechar. Da mesma maneira que um barulho que um bebê banal suportaria, típico, o bebê de risco não suporta porque ouve muito maior, certo? Existe isso nós não trabalhamos, deixamos hoje para trabalhar as questões do motor, mas esses bebês que vão se tornar autistas, eles têm provavelmente uma dificuldade com o filtro. O filtro que permite que quando, por exemplo, a mamãe está preocupada porque o bebê está com 40 de febre, um bebê típico, ele não se fecha. A mãe está dizendo, ai meu Deus, acho que eu preciso chamar o médico, e o nenê está lá, querendo se engraçar com os 40 de febre dele com a mãe. Esse nosso bebê, ele não vai suportar a mãe preocupada porque ele está com febre. E a gente não tem como não se preocupar. Não é? Uma mãe vê o filho com 40, fica preocupada mesmo, o menino vai de repente ter uma... Então, esses fatores que a gente não falou hoje, que são provavelmente defeitos de filtro, fator de hiperacusia, hiperdiscriminação, ligados ao defeito de filtro, fazem com que isso venha se encontrar com as dificuldades motoras. Você tem bebês que têm o maior comprometimento orgânico e estão totalmente na relação. Então, eu não sei quem foi a pessoa, mas tem toda a razão de lembrar. Certo? Muito bem de lembrar isso. Você queria complementar, Dani, isso aí, ou posso passar para a próxima pergunta aqui? O que vocês poderiam falar sobre bebês prematuros nascidos durante a pandemia, onde a mãe e bebês são entubados? E aí ela diz, complementa, eles saem do hospital, mas há um estranhamento por parte da mãe. Eu acho que aí é um caso de uma ajuda, nem que for por vídeo. Uma Daniele, quando eu digo uma, porque Daniele deve ter colegas, ela não pode atender a Bahia toda, mas uma Daniele precisa trabalhar, nem que for por vídeo, ou em atendimento pessoal, se a mãe já teve o Covid, porque se ela ficou entubada é que ela teve doente, não é? E o bebê já saiu da UTI, mas eles têm que ser ajudados, eles têm que ser ajudados. Tanto por... Esse é um ponto bem importante, porque a gente vê, né, desde muito tempo, já muitos estudos e muita preocupação dos psiquiatras infantis em relação aos processos de hospitalização, né? Então, todas essa importância que, por exemplo, na UTI, hoje em dia os pais ficam o tempo todo com o bebê, é justamente para diminuir esse impacto, né? E quando a gente está vivendo essa situação em que os dois são separados, aí você tem uma situação mais dramática, né? E cada um vai tentar ver como é que vai lidar com isso. Às vezes acontece, por exemplo, uma mãe que fica na UTI por uma questão de pressão alta, por uma situação qualquer de pós-parto, e isso cria dificuldades para ela também de engatar nessa relação. Então, quando o começo não está bem por alguma razão, né, seja circunstancial, seja de doença, seja por aspectos psicossomáticos, não importa. A gente diz que a nossa intervenção com bebês e crianças pequenas, ela é a tempo, porque ela é no tempo em que causa já um sofrimento. Então, se há um sofrimento psíquico do lado da mãe, do lado do bebê, é tempo de intervenção para ajudar na construção. Inclusive porque ontem dizia Bernard Goltz, né, as tragédias, elas podem ser melhor suportadas quando elas são faladas, né? Então, toda a possibilidade que se tem de elaborar pela fala, pelo próprio estar em contato com aquela situação e falar e elaborar isso, vai ajudar certamente a organização desse laço com o bebê. Tem aqui
alguns fatores, como a prematuridade, baixo peso ao nascer e gemelares, a literatura traz como risco para autismo. No Brasil, seria interessante uma política de estimulação precoce para esses bebês? Então, é um fato que a gemeleidade sempre é uma coisa complicada, viu? Não é fácil ser gêmeo, não. Mas a prematuridade, não sei como é no Brasil, na França, ela, a grande prematuridade, pelo menos, ela tem um acompanhamento, mas talvez não pensando no autismo, ela tem um acompanhamento para a parte motora, hoje em dia para a parte sensorial também, mas não pensando no autismo. Isso são coisas que eu tenho recebido, porque eu formo médicos, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos para reanimação psíquica de bebês de risco, e tenho recebido entre os meus alunos neonatologistas, que me disseram, olha, a gente está cansado de reanimar bebê de baixíssimo peso, que a gente chama de muito grande prematuro, reanimamos, o bebê não tem paralisia cerebral, está organicamente bem e se torna autista. Então, tem me procurado para criar, para usar o que nós sabemos desenvolver nessas unidades que recebem esses bebês muito grandes prematuros, e é um fato que é importante que haja um acompanhamento, porque eu acho que a gente poderia evitar um grande número desses autismos, que são secundários ao problema da muito grande prematuridade. Eu não sei se é uma política, ignorância mesmo, não sei se é uma política nacional, porque, pelo menos na Bahia, onde a gente está situado em relação aos prematuros, aqui no hospital público, tem a política de follow-up, né? Eu acho que em vários estados onde eu dei aula, eu vi isso acontecer. Então, o bebê prematuro, em tese, ele tem indicação de ser acompanhado em follow-up pediátrico, estimulação precoce, todo o desenvolvimento dele até 5 anos de idade. Essa é uma medida já preconizada. Inclusive, aqui na Bahia, a gente tem o IPERBA, né, que é um hospital de referência, e que a equipe que faz follow-up foi capacitada no PREO e no IRD, que são indicadores de risco para o desenvolvimento infantil e para o risco de autismo PREO, e através dessa capacitação, eles encaminham todos os bebês que estão com sinais de retraimento relacional, e a clínica social do NIF, que é atrelada à capacitação que a gente faz de profissionais, ela atende essa população e eles são muito certeiros, assim, com 2, 3 meses, eles começam a ver ausência de sorriso, ausência de engajamento visual, eles encaminham, e todos os bebês que eles encaminham têm alterações na área comunicativa e sensório-motora. Tem uma pergunta interessante aqui, que é bom para esclarecer, principalmente os pais que estão na live. Lica Sisla, ela bota assim, Marie Cristine falou sobre a dor, sempre presente nos bebês autistas. Que dor é esta? Então, obrigada, viu, Lica, pela pergunta. É provável que uma das coisas, porque pode haver compressões intracranianas, mas o que praticamente sempre comparece é um refluxo gastroesofágico. Tem bebês que não vão se tornar autistas, que também tem, mas esses aí estão olhando, eles não se atrelam, eles não se apegam, que uma criança, o bebê de risco de autismo, se ele vê um contraste luminoso muito grande, eu não sei, Léo, se você notou isso no teu filho bebê, eles têm assim, eles são vidradões pelo contraste luminoso. Eu ouvi muita gente dizer, por exemplo, que os bebês se tornaram autistas porque viram televisão demais ou tablet. Em geral, o bebê que vai se tornar autista, que não é típico, ele se apega, ele se agarra a esses contrastes luminosos na televisão, na lâmpada e na dor dele. Mas existem teorias também que pensam, entre os gastros, que esses bebês têm uma menor capacidade de suportar dor. Outros pensam que são toda a parte de inervação neurônica, os neurônios da parte do intestino e do estômago sofrem muito mais que nos bebês típicos, mas é um fator que praticamente sempre comparece e que é menosprezado.
Você quer que um bebê venha conversar com você, você tem que primeiro tirar a dor do caminho. Qualquer que for a técnica que você for usar depois, viu, Léo? Dani, quer complementar aí? Não. Acho que é isso mesmo. Os bebês têm muito refluxo, né? A frequência de refluxo, de intolerância à lactose e toda a dor que decorre daí, as gastrointestinais, são muito importantes, né? A gente vê isso muito frequentemente. Isso. Eu vou já agora passar a palavra para Dani e para Lasnik para falar especialmente sobre finalizar, né, as considerações finais, se teve algo que não falamos aqui, que elas gostariam de ressaltar. Já passei um pouquinho do horário que eu combinei com as duas. Eu quero pedir a vocês, primeiro, que é muito importante esse canal aqui, como as minhas redes sociais, né, Real Autismo, tanto no Instagram, Facebook, enfim, elas servem exatamente para difundir conhecimento. Para pais, é o meu foco maior, mas também para os profissionais, porque muitos profissionais, especialmente os que formaram recentemente, estão ingressando agora no mercado de trabalho, outros que já têm também muita experiência, quando que eles teriam a oportunidade de ver uma live num domingo à tarde, sentado no sofá da sua casa, na TV, vendo Marie Cristina Lasnik falar, vendo Daniele Vanderlei falar, né? São pessoas de altíssimo nível, altíssimo gabarito, como diversas outras que passaram por aqui também, né? Pessoas que são pioneiras em diversos pontos. Eu me lembro que já há 15 anos aí, Daniele já falava de intervenção precoce, né? E sei que ela já falava isso antes, mas eu tive contato com isso, então eu tive muita sorte. Nem todos os pais de pessoas com autismo têm a sorte de ter excelentes profissionais ali no dia a dia com seus filhos. Então eu fico muito feliz, muito honrado, muito orgulhoso de poder, de alguma forma, proporcionar isso para vocês, que são pais de pessoas com autismo e profissionais também, né? Então, a única coisa que eu peço para vocês, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, é que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem um like, que vocês divulguem esse vídeo para outras pessoas, para que o canal continue se ampliando, porque o YouTube verifica esses algoritmos, né? E ele dá mais força para o canal, e a gente vai chegando mais longe, e a informação é sempre libertadora, certo? Eu quero dizer aqui para vocês, eu tenho uma amiga, que é a Andrea, que é a dona da Ludic, uma loja de brinquedos muito bacana aqui em Salvador, né? Eles entregam para o Brasil inteiro, e são brinquedos super educativos, que a maioria dos profissionais aqui de Salvador já estão utilizando, e ela está fazendo um sorteio no Instagram dela, né? Então vão lá depois dessa live, Ludic Brinquedos, tem um sorteio, vocês conheçam a página, porque é bem bacana. Eu vou botar aqui daqui a pouco o endereço, quando Daniele e quando Lasnik estiver fazendo as considerações finais. Enfim, muito obrigado. Vou começar aqui por Daniele, para que Lasnik possa finalizar, encerrar a live. Dani, obrigado mais uma vez por tudo, viu? Obrigada a vocês, Léo. Você sabe da minha satisfação, né, e do meu agradecimento pelo trabalho todo que vocês fazem, junto com Rita, né, na AMA, na Associação dos Amigos Autistas, porque a gente sempre junta na AMA, né, fica... Então, todo o trabalho que a AMA faz com os pais e com essa divulgação de informação é um trabalho, assim, riquíssimo, que você só veio agregar. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ajudar, é o mínimo que a gente pode fazer, e muito feliz de estar aqui com Cristine, compartilhando esse momento, e esperando que a gente possa, né, Cristine, organizar essa pós-graduação para pediatras, que a gente já está tentando fazer há algum tempo. Esse é o nosso objetivo atual. Tem também esse projeto em torno da pesquisa com autismo leve, que vocês vão ter notícia para cadastramento da amostra, que vai ser selecionada para fazer toda uma avaliação de perfil de linguagem sensorial, ou avaliação neurológica, enfim, todas essas questões. E, então, muito obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima oportunidade. Um abraço. Também queria agradecer, porque outra vez a live que fizemos juntos, não é? Léo reanimou aos nossos amigos pediatras a ver como é que poderíamos fazer essa formação
para os pediatras já em exercício poderem vir e se integrar. Hoje falamos de movimentos gerais, mas tem um monte de assuntos que, de fato, eles não estudaram na pediatria, porque nem eu estudei na psicologia, e que, se eles tiverem essa formação, isso pode salvar muitos bebês. Bom, pessoal, então é isso. Agradecer mais uma vez a cada um de vocês. Se inscrevam no canal, deem um joinha aí. E vocês viram aí, eu botei por diversas vezes a informação do Congresso. Congresso muito bacana. Lasnik, me esclareça, é só para profissionais ou para pais e profissionais? É um congresso sobre bebê, criança, adolescente, que não é só autismo. Mas se tiver algum pai querendo assistir às conferências que tem mais a ver com autismo, é possível de se inscrever, certo? Bom, então, para você que quer aprender mais sobre esse tema, eu indico aí o congresso, né? Eu certamente vou assistir, e não só para você pode pensar assim, poxa, mas eu já tenho um filho, né? Meu filho já é grande, vai falar sobre bebês, então você que ainda pode ter um sobrinho, que pode ter um vizinho, que pode ter um amigo, vá lá aprender, e você que quer ter um segundo filho, quer ter um segundo ou terceiro filho, mais indicado ainda. Então, agradeço a todos aí, boa noite e muito obrigado, hein?